Oi, pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje de expressão gráfica vai ser sobre representação de perspectiva. Nós vamos ter dois vídeos em que vocês vão assistir uma primeira parte que é mais teórica sobre as perspectivas, e no segundo vídeo, então, vocês vão ver uma parte prática, e eu vou pedir para vocês acompanharem, então, representando o desenho conforme vai sendo feito no exemplo, tá? Então, serão dois vídeos hoje. Mas são vídeos curtos também, não precisam se preocupar, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para mostrar para vocês, então, um pouquinho sobre as perspectivas, tá? Então, pessoal, a representação gráfica das perspectivas, ela pode ocorrer de uma forma mais técnica, que é como vocês vão aprender na disciplina de representação tridimensional, ou uma forma, assim, um pouco mais simplória, mais simplificada, mas não deixando de ter muitas características que é conforme a gente vai fazer aqui na disciplina de expressão gráfica, tá? Seria mais uma perspectiva grosseira, que não segue, então, todos as medidas e tal, trabalha mais com proporção do que com a parte técnica propriamente dita, né? Com medidas mesmo. Então, aqui a gente tem a representação de perspectivas. As perspectivas, então, são as representações que dão as melhores vistas do nosso projeto arquitetônico e são as que facilitam muito a compreensão do nosso cliente na hora da gente apresentar a proposta. E no caso de vocês, né, auxiliam muito na compreensão do professor na ideia que vocês estão tendo para o projeto, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas perspectivas hoje, tá? A gente tem, então, vários tipos de perspectivas que a gente utiliza na arquitetura, tá? A principal delas é a perspectiva cônica. A perspectiva isométrica, ela é mais utilizada, assim, quando a gente fala de trabalhos mais técnicos, da engenharia civil, por exemplo. A perspectiva cavaleira é um tipo de perspectiva que eu considero que gera uma deformação que acaba não sendo muito interessante para nós, porque nós procuramos representar uma imagem, né, um cenário, por exemplo, o mais próximo da realidade possível. Então, para isso, a gente utiliza sempre a perspectiva cônica, tá? Essa perspectiva, ela vai ser caracterizada por ter subdivisões, então, tá? Essa perspectiva, ela pode apresentar 1, 2 ou 3 pontos de fuga, tá? E ela vai ser sempre caracterizada por um desses modelos, e dentro deles, dentro das perspectivas de um ponto de fuga, a gente tem também perspectivas que acabam sendo um pouco diferentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso, ó, na representação, uma imagem real, né? Uma foto aqui para vocês verem como a perspectiva cônica é mais próxima do que nós enxergamos, tá? Então, se vocês forem observar, a nossa perspectiva ela vai ser dividida sempre em linha do horizonte, que ela vai ser marcada aqui, ó. E depois que a gente faz a perspectiva, acaba sendo eliminada, né, essa linha do horizonte, muitas vezes. Nesse caso da nossa figura, essa linha do horizonte, ela vai estar representada aqui, e ela divide, então, a Terra do céu, tá? Essa é a característica principal dela. Sempre em cima dessa linha do horizonte, a gente vai ter, então, a localização do nosso ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ó, nesse caso dessa imagem, ele está sendo localizado bem aqui no meio, tá? E na nossa imagem aqui real, na nossa foto, ele também está sendo marcado bem aqui.
tá? Então, o ponto de fuga tem a característica de todas as linhas que compõem o desenho irem em direção a ele. Então, se a gente for observar todas as linhas que estão compondo esse desenho, mesmo sendo imaginárias aqui, como essas linhas das árvores, elas vão indo em direção àquele ponto de fuga que está localizado bem no centro da imagem, tá? Então, essa perspectiva de um ponto de fuga, ela pode ter esse ponto de fuga localizado bem no centro da nossa linha do horizonte, ou ela pode ter esse ponto de fuga localizado mais para o lado, junto com a linha do horizonte, ou mais para o outro lado, tá? E vai fazer diferença na representação que a gente vai obter, né? Então, se eu tivesse meu ponto de fuga localizado mais para o lado aqui, certamente a imagem que eu estou representando aqui, né, ela não seria assim, tá? Então, vocês vão ver melhor nos exemplos, então, no próximo vídeo, tá? Então, imaginando que nesse tipo de perspectiva, o observador ele está bem aqui, centralizado, como se ele estivesse com a câmera fotográfica, né? Tirando a foto, ele está bem centralizado, assim, nessas linhas. E a visão dele está bem em frente ao ponto de fuga, tá? Então, aqui são os 4 elementos principais da perspectiva. A linha do horizonte, ela está marcada aqui em amarelo, tá? O ponto de fuga, então, que é o local para onde as linhas do desenho convergem, que é esse ponto central aqui, e todas as linhas desse desenho estão indo em direção a ele. Um exercício interessante que vocês podem fazer é pegar e observar fotos e tentar identificar onde que está o ponto de fuga de cada uma dessas imagens. Isso vai ajudar bastante vocês a reproduzirem imagens, né? Reproduzirem perspectivas, então, depois. O ponto de vista, então, o ponto de vista, ele está logo à frente do ponto de fuga, ele é subjetivo, a gente não consegue ver o ponto de vista, né? E as linhas de fuga, que são essas linhas que compõem o nosso desenho, e depois elas acabam sendo eliminadas, né, para que o desenho fique mais limpo, tá? Aqui eu tenho, então, uma imagem, essa imagem aqui é bem característica, assim, por ser uma imagem de um ponto de fuga, o ponto de fuga bem localizado aqui, central, na imagem, linha do horizonte, linhas de fuga, tá? Então, esses elementos que compõem essa perspectiva, tá? Se eu tivesse essa representação como sendo uma fachada, eu não veria nada, por exemplo, dessa laje aqui, eu não ia ver esse piso aqui, então eu veria só uma linha reta, né, que comporia esse desenho. Desculpa. Então, aqui, muitas vezes a gente tem uma confusão entre essa perspectiva de um ponto de fuga e uma fachada mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente for representar. A fachada, ela não vai aparecer essas linhas perspectivadas, assim, essas linhas inclinadas, tá? Então, ela vai aparecer só linhas retas na horizontal e na vertical. No caso das perspectivas de 2 pontos de fuga, tá? Então, a gente tem um pouquinho uma mudança na composição dessa perspectiva. No caso aqui, eu tenho ainda a minha linha do horizonte, tá? E eu tenho um ponto de fuga localizado em cada uma das extremidades desse meu desenho, tá? Além disso, essa minha perspectiva ela pode acontecer abaixo da minha linha do horizonte, em cima da linha do horizonte, então que seria localizada bem nessa parte aqui, e acima da linha do horizonte, tá? Então, além das perspectivas cônicas serem divididas em 3 tipos, cada uma delas, então, pode ocorrer em uma localização, né, em um local abaixo, acima ou no meio, junto com a linha do horizonte, tá? Aqui, então,
Eu tenho uma imagem bem clássica que representa uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Eu tenho esses pontos de fuga localizados aqui nas laterais, tá? Muitas vezes eles podem estar com diferenças nas distâncias, então essa lateral, o ponto de fuga está mais distante, então nessa outra aqui ele ocorre um pouco mais próximo, tá? Isso é bem comum, pode acontecer. Quando eu tenho esse tipo de perspectiva com diferentes distâncias dos pontos de fuga, uma das laterais, ela acaba ficando sempre mais inclinada, digamos assim, né? Então, essa descida aqui é mais drástica, né, em relação ao ponto de fuga, porque ele está mais próximo, tá? Então, quando vocês quiserem fazer uma representação em que vocês têm essa inclinação, mas vocês querem que ela não seja tão drástica assim, a gente tem que afastar mais os pontos de fuga. Quanto mais afastados são os pontos de fuga, menos deformada, digamos assim, fica a nossa perspectiva, tá? Aqui, então, tem um outro exemplo, a mesma casa, então, que a gente utilizou na outra explicação, né? Vocês já devem conhecer essa casa aqui do Le Corbusier, então, a Vila Savoie. E aí, então, ela tem 2 pontos de fuga, um para cada lateral, tá? Para iniciar o desenho, a gente sempre vai iniciar por essa parte central aqui, né? E convergir todas as linhas em direção ao ponto de fuga para essa lateral e dessa lateral para esse ponto de fuga. Se eu quisesse, eu poderia botar a mesma distância aqui, então, de pontos de fuga, tá? Não teria problema, mas a representação acabaria sendo um pouco diferente dessa que vocês estão visualizando, tá? Aqui também, então, eu tenho outra representação, ponto de fuga, a linha do horizonte está sendo marcada aqui com a linha verde, e esses pontos de fuga, então, estão com distâncias um pouquinho diferentes, mas elas já são mais próximas, mas vocês podem ver que tem uma lateral que fica mais longa e fica um pouco mais inclinada que a outra, tá? Então, aqui, todos os elementos que compõem essas minhas representações, eles obedecem obrigatoriamente à inclinação que vai em direção ao ponto de fuga. Então, eu tenho essa linha aqui na vertical, né, no caso, e a partir do final dessa linha que a gente determina qual é a altura dela, a partir desse ponto, eu vou ir sempre em direção ao ponto de fuga para identificar como é que ocorre, então, a composição dessa janela nessa parte de cima. Mesma coisa aqui, ó. Então, essa parte dessa laje, essa outra laje. Então, tudo vai em direção ao ponto de fuga, tá? Pode ocorrer, então, a execução de perspectivas com 3 pontos de fuga. E o exemplo mais clássico disso é quando a gente está numa esquina e olha para um prédio muito alto, a gente vê ele afinando para cima, quanto mais ele vai se afastando da visão. Então a gente tem essa deformação da visão que vai causar essa impressão, tá? Então, aqui eu tenho, além de 2 pontos de fuga nas laterais, eu tenho um ponto de fuga que fica acima, né? E cria essa impressão de que o prédio está diminuindo a partir do momento em que eu estou olhando de baixo para cima. O mesmo acontece aqui se a perspectiva ela está acontecendo com 3 pontos de fuga, tá? Então, sendo ela abaixo da linha do horizonte, então esse ponto de fuga vai estar localizado abaixo, né? Então, essas laterais obedecem a esse ponto de fuga, e essa parte aqui, então, ela vai obedecer a esse outro ponto de fuga, tá? Essa perspectiva é a mais deformada que a gente tem e a mais complexa de se fazer. Então, eu indico que vocês trabalhem mais com perspectivas de 2 e 1 ponto de fuga, que elas dão uma noção bem interessante das representações que vocês querem fazer, né?
das perspectivas das residências, ou de ambientes internos, e não tem tanta deformação assim. Quando vocês forem fazer perspectivas internas, o mais legal é utilizar perspectivas com um ponto de fuga, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como que vocês podem criar, então, uma prancha mais conceitual, assim, para mostrar as ideias de projeto que vocês estão trabalhando. Então, isso aqui é bem bacana de se fazer, tanto em disciplinas de projeto, como na da introdução, por exemplo. Vocês mostram a planta baixa e logo ao lado trazem uma perspectiva externa, uma perspectiva interna. Por exemplo, essa é uma perspectiva de um ponto de fuga. Ó, todas as linhas vão em direção a um ponto que está aqui, tá? Aqui, essa outra perspectiva, ela pode ser uma perspectiva de um ponto de fuga, com o ponto de fuga não bem centralizado, mas deslocado um pouquinho, que daí a gente consegue ver alguns elementos laterais, assim, tá? E aí, criar, então, algumas linhas de chamada, que são essas linhas indicando materiais, indicando as ideias que vocês têm para cada um desses ambientes, tá? Quando a gente vai representar uma perspectiva, né? E as fachadas, a gente tem que trazer, então, as sombras, sempre, as texturas e a representação desses materiais que estão sendo utilizados, tá? Ou pelo menos as linhas de chamada indicando quais são os materiais que vocês pretendem utilizar. Outra coisa interessante é que vocês podem utilizar nas perspectivas, porque não são desenhos técnicos, assim, que vocês precisem sempre fazer em escala, por exemplo, são essas linhas sem finalização, tá? A gente pode ter muitas linhas aqui sem uma finalização bem correta. Essas linhas são mais rabiscos aqui para representar a vegetação. Então, esse tipo de representação fica bem interessante quando a gente utiliza, tá? Eu não preciso fazer esses cantinhos bem finalizados. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra. Não tenho mais nenhuma imagem. Mas vocês vão ver, assim, que existem muitas linhas irregulares que não são bem finalizadas e que não deixam o desenho errado, digamos assim. A escolha da técnica, então, que vocês vão aplicar nas perspectivas é muito importante, tá? Então, observem se vocês vão ter água para representar, se vocês vão ter bastante vidro, pedras, e escolham a técnica de acordo com esse tipo de representação. Se vocês acharam que dominam mais a representação de pedras, de água com aquarela, por exemplo, então utilize o aquarela. Ou se usam o hidrocor, utilize o hidrocor, tá? Ou façam uma mistura dessas técnicas, mas procurem utilizar que vocês conseguiram se adaptar melhor, então, nos detalhes, assim, para que fique bem interessante essa representação, tá? A gente pode utilizar muitas técnicas com cores, mas a técnica em nanquim mesmo, ela é muito interessante para representação de perspectivas, tá? Ela dá uma ideia de que tipo de material seria, mas ela não dá um detalhamento como a gente tem nessas outras imagens aqui. Então, para uma ideia inicial, a gente pode utilizar muito bem a técnica de lápis de cor ou de representação em nanquim mesmo, tá? Então, não precisa ser tão detalhado as primeiras ideias que vocês têm. Então, eu vou mostrar para vocês aqui mais uma imagem, ó, como é que vocês podem fazer essa lápis de cor, tá? E aí, então, eu vou mostrar o exercício que eu vou passar para vocês, vou passar no portal, tá? Vou pedir para que vocês acompanhem a representação que eu do próximo vídeo e depois trabalhem com esses exercícios aqui. Então, a gente tem a representação desse exercício bem simplificado, tá?
com 2 pontos de fuga. A gente tem uma linha do horizonte aqui no meio, 2 pontos de fuga, um em cada lateral. Mas essa representação, apesar de ser bem simples, ela dá uma noção bem importante dos elementos que a gente tem. Então, como é que a gente representa eles e como é que a gente gera profundidade. Então, eu quero que vocês observem essa representação e tentem replicar, então, numa folha A3, né? Essa representação aqui. Não precisa ser muito grande, vocês podem fazer todos os exercícios na mesma folha A3, tá? Além daqueles exercícios que são mostrados no outro vídeo, que eu peço que vocês representem, façam anotações, né? Isso vai fazer parte da entrega final da disciplina, tá? Então, aqui, ó, tem uma representação de como a gente vai trabalhar com uma casinha, digamos assim, uma casinha bem simples, mas como é que a gente faz essa representação do telhado aqui, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, a gente inicia por esse bloco, né, esse prisma retangular aqui, e aí depois a gente faz a composição desse telhado, tá? Então vejam que esse ângulo aqui, ele não vai seguir a perspectiva, senão ele vai acabar deformando muito a nossa representação. Na verdade, o que segue o nosso ponto de fuga, então é só a parte superior lá do telhado, né, que vai acompanhar. Aqui eu só vou ter uma altura relativa e vou puxar aqui, essa altura eu vou determinar e vou puxar a partir daquele ponto final, uma linha para cá e uma linha para cá para compor esse meu desenho. Aqui também já tem a mesma coisa, como a gente faz a representação desses telhados. E aqui, então, esse tracejado é uma parte que vocês têm que ter o entendimento que existe, mas ela não aparece na perspectiva. Então, isso é apagado depois que vocês finalizam a representação, tá? Então, só para vocês entenderem onde inicia a representação dessa segunda parte aqui da casinha, tá? Mas, na verdade, isso aqui depois, esse tracejado todo é eliminado. Então, por isso que foi feito em linha tracejada, ele está subentendido ali no desenho. Então, eu quero que vocês façam essa mesma representação e por favor, tirem, deixem tracejado aqui, marquem, anotem que isso ele vai ser eliminado se a gente fosse detalhar mais essa perspectiva, tá? E por fim, eu gostaria que vocês tentassem reproduzir essa perspectiva aqui, só para a gente compreender, então, como é que faz a composição de volumes, para que lado segue cada linha, né? Mais uma parte de fixação mesmo, tá? Desses desenhos. Então, a gente vai ter um ponto de fuga para um lado, um ponto de fuga para o outro. Lembrando que essa daqui eu gostaria que vocês fizessem sozinha numa folha 3 e que o ponto de fuga fosse bem nas extremidades, um em cada extremidade da folha, para gerar um desenho grande, assim, e sem tanta deformação, assim, não botem muito perto os pontos de fuga para não deformar tanto, tá? Então, vocês podem ter algumas dificuldades na representação dessas perspectivas, é bem normal no início. Então, assistam o vídeo em que eu faço as explicações e procurem voltar ao vídeo, fazer de novo, para vocês compreenderem como é que elas funcionam, porque num primeiro momento, assim, elas podem se apresentar como uma forma muito complicada de representação. Mas a partir do momento em que vocês entendem para onde as linhas estão indo, vocês conseguem fazer a representação dessas perspectivas sem problema nenhum, tá? Então, eu vou postar esses exercícios, tá? Eu peço que vocês façam eles exatamente nessa ordem aqui, o 1, o 2, o 3, e aí depois passem para o 4. Mas isso tudo depois que vocês assistirem um outro vídeo que mostra bem certinho os exemplos, né, e como é que vocês trabalham com as perspectivas, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, mandar
perguntas por e-mail ou por WhatsApp, tá bom?